Olá, tudo bem com você? Vamos continuar o nosso estudo sobre período composto. Já estudamos um grupo de orações subordinadas, que é o grupo das orações subordinadas substantivas. Hoje vamos ver o segundo grupo das subordinadas, que é o grupo das adjetivas. O próprio nome já indica que a função sintática exercida por uma oração subordinada adjetiva será aquela típica de um adjetivo. Essas orações subordinadas adjetivas vêm ligadas a substantivos ou a pronomes que estejam no lugar de substantivos presentes na oração principal. As adjetivas são mais simples do que as orações subordinadas substantivas. Por quê? Simplesmente porque, no caso das orações subordinadas adjetivas, só há dois tipos. E no vestibular, não se pede para que vocês fiquem classificando as adjetivas, mas para que você perceba a diferença semântica, a diferença de sentido que há entre uma e outra oração adjetiva. Vejamos quais são esses dois tipos e você vai entender essa diferença semântica de sentido a qual eu me refiro. Veja lá, comi a fruta que estava madura. Eu quero que você imagine o seguinte, há várias frutas, há frutas verdes e frutas maduras, eu comi aquela que estava madura. Então há aí uma restrição em relação ao substantivo fruta, presente na oração principal, que é a oração comi a fruta. Sempre observando que no período composto há 2 verbos, 3 verbos, enfim, quantos verbos houver, quantas orações haverá. Aí eu tenho 2 verbos, comi e estava. Oração 1, oração principal, oração 2, oração subordinada adjetiva restritiva. Vejam abaixo, comi a fruta que estava madura. A ideia agora que eu quero que você tenha é assim, eu comi uma fruta e constatei que aquela fruta estava madura. Agora, eu não estou deixando claro que havia outras verdes e a minha escolha para comer a fruta foi em virtude dessa característica de estar madura ou não estar madura. Então, a segunda oração, a chamada oração adjetiva explicativa, acrescenta uma informação em relação ao substantivo. Eu quero que você observe também uma diferença que é visual. Há uma vírgula sempre antecedendo o pronome relativo, que é a palavra que inicia a oração subordinada adjetiva explicativa. Não há oração subordinada adjetiva explicativa sem a vírgula. Porque, é claro, se eu simplesmente falasse as duas orações, desses 2 exemplos que eu mostrei agora para você, você certamente diria, você está dizendo a mesma coisa? Espera aí, dentro de um contexto fica mais fácil perceber se eu estou restringindo ou explicando. E na escrita, como é que eu faço? Eu uso a vírgula. Então, essa vírgula vai servir para dizer que eu não estou restringindo o substantivo, mas eu estou ampliando o significado desse substantivo. Conseguiu perceber? 2 tipos fáceis. Adjetiva restritiva, não há vírgula antes do pronome relativo. A adjetiva explicativa sempre traz a vírgula. Por falar em pronome relativo, eu quero também que você se recorde da aula passada, quando falamos sobre orações subordinadas substantivas. Há uma referência importante que difere essas 2 orações. Na oração subordinada substantiva, a palavra que a inicia é chamada conjunção integrante. Ela só integra as 2 orações, a oração principal e a oração subordinada substantiva. O pronome relativo não. O pronome relativo, que inicia a oração subordinada adjetiva, além de iniciar a oração, assume uma função sintática dentro da oração em que ele, pronome relativo, estiver. Guarde essa diferença agora. Leia. Veja lá.
Todas as adjetivas são iniciadas por pronomes relativos. O relativo tem como função retomar o nome que o antecede e ele representa esse nome dentro da oração adjetiva em que ele, pronome relativo, estiver. As orações substantivas são iniciadas por conjunção integrante. Normalmente, nós vamos ter lá as palavras que ou se. A mais frequente conjunção integrante é a palavra que. A integrante não tem função sintática. Ela ligou a oração subordinada, a oração, ela vai ligar a oração substantiva, à ligou as duas, oração subordinada e aí encerra substantiva. a sua função, o seu papel. papel. No caso do pronome relativo, não é bem assim. Então vamos lá. Repetindo, o relativo liga principal à adjetiva. Ligou? Percebi? Ótimo. Além disso, esse pronome relativo vai assumir uma função sintática na oração adjetiva que ele estiver iniciando. Nós vamos estudar, então, a partir de agora, já que você entendeu que só há dois tipos de adjetivas, restritiva e explicativa, e que o mais importante é a diferença de sentido entre elas, nós vamos ver um outro ponto dentro das orações adjetivas, que é a função desse pronome relativo que estará iniciando a oração subordinada adjetiva. Esse pronome relativo pode exercer qualquer função, qualquer mesmo, dos termos estudados no período simples. Então, um pronome relativo